Kick-Ass é um quadrinho de 2007 escrito por Mark Millar. A obra foi muito aclamada e, por esse motivo, no ano de 2010, a HQ ganhou uma adaptação para o cinema denominada Kick-Ass Quebrando Tudo, que foi um sucesso de crítica, de bilheteria e alavancou a marca pelo mundo inteiro. E no ano de 2013, nós tivemos a sequência, o famigerado Kick-Ass 2, que teve um final bem esquisito, encerrando a jornada dos personagens, mas ao mesmo tempo meio que dando a entender que uma sequência poderia acontecer. Até porque, nos quadrinhos, o Kick-Ass 3 já é uma realidade desde 2013. Inclusive, tem história completa aqui no canal. Mas, a pergunta que não quer calar é: por que até hoje nós não tivemos o filme do Kick-Ass 3? Vem comigo porque eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Fala galera, eu sou Biel Maximoff e o Nerd tá na área. E seguinte, a treta do filme do Kick-Ass 3 começa lá atrás no ano de 2012, que foi o ano em que as filmagens do filme do Kick-Ass 2 estavam acontecendo. E mano, o hype tava muito alto, porque além do filme estar adaptando o melhor volume da saga do Kick-Ass, que é o fantástico e brutal Kick-Ass 2, o elenco do filme estava ainda melhor do que o do primeiro, contando com Chuck Liddell, o ex-lutador, Ian Glenn, o Lord Frantizore do Game of Thrones e Jim fucking Carrey interpretando o Coronel Stars. O filme tinha tudo para dar certo, mas a sua produção ela foi meio conturbada, e isso aconteceu por causa de um massacre bizarro que rolou em 2012 na escola de Sandy Hook, nos Estados Unidos, onde um maníaco invadiu o local e assassinou 20 crianças e 6 adultos, e no final do massacre, o assassino acabou se suicidando. Bom, e o que isso tem a ver com Kick-Ass 2? Seguinte, gente. Assim como a grande maioria das pessoas que tiveram conhecimento sobre esse caso, um dos atores do elenco principal de Kick-Ass 2 ficou muito chateado com esse acontecimento. E esse ator era quem? Era o Jim Carrey. O Jim Carrey ficou tão chocado com esse caso que ele simplesmente começou a fazer uma série de críticas ao Kick-Ass 2 por causa de sua violência. E detalhe, na época, o Jim Carrey já tinha terminado suas gravações quando esse massacre aconteceu. E o Jim Carrey ficou tão maluco com esse massacre que de uma hora para outra ele decidiu que não iria fazer a promoção do filme. Sim, meus amigos, o ator mais famoso do elenco se recusou a participar da publicidade do filme que ele gravou. Caralho, que merda, hein? E as suas desculpas era que ele não podia compactuar com aquele nível de violência. E, obviamente, isso causou um mal-estar enorme dentro dos bastidores, tanto que o próprio Mark Millar teve que vir a público para se pronunciar. E ele deu um monte de cutucada no Jim Carrey, falando que respeita suas opiniões políticas, mas tudo que o Jim Carrey gravou já estava roteirizado há mais de um ano. Fora que para alguém que gostou tanto do primeiro filme, como é o caso do Jim Carrey, a violência do Kick-Ass 2 não deveria ser algo tão chocante assim. Fora que também, ficção é ficção e realidade é realidade. Em outras palavras, o que o Mark Millar fez foi mandar o Jim Carrey tomar no cu e deixar de ser hipócrita. E nessa treta, eu tô do lado do Mark Millar, porque na hora de receber o checão, o Jim Carrey não pensou em violência, mas enfim, a desgraça já estava feita. Kick-Ass 1 foi um baita de um sucesso, e o elenco em si já era muito bom. Só que eles ainda não atraíam tanta gente para o cinema quanto o Nicolas Cage e o Jim Carrey, por exemplo. E no Kick-Ass 2, por causa de toda essa polêmica envolvendo o Jim Carrey, o marketing do filme foi muito prejudicado. E quando ele estreou, surpresa! O filme foi um fracasso de bilheteria, tendo um orçamento de 28 milhões e arrecadando míseros 60 milhões, enquanto que o primeiro custou 30 milhões e arrecadou quase 100 milhões de dólares. Mas a culpa do filme não ter arrecadado tanto assim no cinema não é apenas do Jim Carrey não. O roteiro do segundo filme era uma zona. Ele tentava contar ao mesmo tempo a história do retorno de Hit Girl e de Kick-Ass 2. E ele também tinha uma crise de identidade danada, porque ele não sabia se queria ser um filme sério ou um filme de comédia. E isso acabou gerando uma recepção mista por parte da crítica. Teve uma galera que gostou e teve uma galera que odiou, principalmente quem é fã dos quadrinhos, pois tanto o retorno de Hit Girl quanto Kick-Ass 2 foram muito mal adaptados. A Chloe Grace Moretz, a Hit Girl,
até tentou jogar a culpa do fracasso do filme na pirataria, porque na época o Kick-Ass 2 havia sido um dos filmes mais pirateados da internet em 2013. Só que esse argumento não convenceu muita gente, e por esse motivo, o futuro da franquia Kick-Ass no cinema estava muito incerto. Será que teríamos a adaptação do Kick-Ass 3 no cinema algum dia? E bom, gente, a resposta para essa pergunta é não! Nós não teremos o filme do Kick-Ass 3, e eu vou te explicar por quê. Depois do fracasso do Kick-Ass 2, foi a vez da Chloe Grace Moretz detonar com o filme. Ela não curtiu muito o desenvolvimento da Hit Girl no filme. Ela ficou bobinha demais e apaixonadinha demais. Até fizeram um romance muito tosco entre ela e o Dave, e assim como o mundo inteiro, aparentemente, a Chloe também não curtiu muito isso. A Chloe estava tão revoltada na época que ela até mesmo disparou que já estava de saco cheio de interpretar a Hit Girl e que não faria personagem em um terceiro filme. E detalhe, na época, o Mark Millar já havia falado que tinha chance sim de que o terceiro filme do Kick-Ass fosse produzido, mesmo com o fracasso do segundo. Mas com essa declaração da Chloe Grace Moretz, que é praticamente a verdadeira protagonista da franquia Kick-Ass, vamos ser sinceros, o terceiro filme foi engavetado. Em 2018, agora mais calma, a Chloe deu uma nova entrevista falando sobre Kick-Ass. Ela falou que a franquia morava no seu coração e ela amava a Hit Girl, principalmente a do primeiro filme, mas ela não acredita muito que um terceiro filme vai rolar. Pelo menos não com ela sendo a Hit Girl. Então galera, esses são os motivos dos bastidores para o terceiro filme do Kick-Ass não acontecer. O Kick-Ass 2 foi um fracasso e a Chloe Grace Moretz não quer ser a Hit Girl. Porém, isso ainda não acabou, porque além desses motivos, o próprio roteiro do Kick-Ass 2 acabou com qualquer chance de nós termos no futuro a adaptação do terceiro volume. Porque o final do filme do Kick-Ass 2 é totalmente diferente dos quadrinhos. No filme, o Motherfucker perde a guerra, cai no tanque dos tubarões e fica deficiente, enquanto que os heróis, eles ficam proibidos de usarem seus uniformes, e a Hit Girl, ela vai embora da cidade porque no futuro a polícia vai descobrir a sua identidade e ela pode acabar sendo presa. O final do filme é feliz e todo bonitinho. Agora nos quadrinhos, meu amigo, o bagulho foi doido demais. Ao começar que o Chris perde a guerra, ele é espancado pelo Dave e ele não fica deficiente. E na HQ, a guerra foi muito pior, porque diferente do filme, a pancadaria aconteceu bem no meio da cidade. E um monte de pessoas inocentes acabaram morrendo. E por esse motivo, a polícia começou a caçar todo mundo que estava usando fantasia, seja herói ou seja vilão. E para permitir que o Kick-Ass conseguisse escapar da polícia, a Hit Girl acaba se sacrificando e aí ela é presa. O último quadro do Kick-Ass 2 é com a Hit Girl toda quebrada sendo presa. E esse é o grande gancho para o Kick-Ass 3, que é inteiramente focado na prisão, pois temos o Kick-Ass e a Justiça para Sempre tentando libertar a Hit Girl, enquanto que a máfia tenta de todas as formas matar a Mindy dentro da prisão. E o Motherfucker, ele tem uma importância muito grande nesse terceiro volume. O Chris é muito importante. Então, cara, não tem como você fazer um filme do Kick-Ass 3 sem a Hit Girl na prisão e principalmente sem o Chris. Não tem como. O Kick-Ass 2 acabou com todas as chances de nós termos uma adaptação do terceiro volume no futuro. Fora que ainda tem outros detalhes, como por exemplo, todo o elenco do Kick-Ass hoje em dia tá muito velho. O Aaron Taylor Johnson, o Kick-Ass, e que no futuro se tornou o Mercúrio do MCU, ele já tem 30 anos. O cara tá tão velho que agora ele vai interpretar o Kraven o Caçador. E a Chloe Grace Moretz, ela já era velha para fazer a Hit Girl lá atrás no Kick-Ass 2. Então galera, esses são os motivos do porquê que até hoje nós não tivemos o filme do Kick-Ass 3. Mas nem tudo está perdido, porque em 2017, o Millar World, a empresa que faz os quadrinhos autorais do Mark Millar, foi vendido para a Netflix. O que não é uma notícia muito boa, vamos ser sinceros. Mas em 2018, surgiram novos rumores de que um novo filme da franquia Kick-Ass estaria sendo produzido. Só que ele não seria uma continuação do Kick-Ass 2, e sim um reboot da franquia contando as desventuras da nova Kick-Ass, a Patience Lee.
A Valkyria dos Vingadores até se interessou pelo papel, mas até hoje nós não tivemos uma confirmação de que um novo filme da franquia Kick-Ass realmente está sendo produzido. A única coisa que temos é rumores, mas nada impede de que um reboot de Kick-Ass seja feito no futuro, seja em filme, em série ou até mesmo em animação. A única coisa que eu espero é que se nós tivermos um reboot de Kick-Ass, é que ele seja fiel à HQ. Mas sendo produzido pela Netflix, é quase impossível que eles façam uma adaptação minimamente decente. É lamentável. E se você estiver duvidando do que eu tô falando, é só olhar o que eles fizeram com o Legado de Júpiter no mês passado. Mas, e aí? O que vocês acharam do Kick-Ass 2? Vocês queriam ver o filme do Kick-Ass 3? Vocês sabiam que existia o Kick-Ass 3 nos quadrinhos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, ok? Esse canal traz a cultura pop direto para você, então se você gostou desse vídeo, deixa o like para fortalecer porque ele é muito importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza absoluta que vocês não vão querer perder nenhum vídeo como esse, nenhuma review, nenhum top, nenhuma notícia e nenhum react do mundo das séries, dos filmes, dos animes e dos quadrinhos, ok? Então sabendo disso, valeu gente e até a próxima. Eu sou Biel Maximoff e o nerd tá saindo de cena.